Olá, bem-vindo ao nosso programa de Mensagens Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Na verdade, agora são chamados alguns minutos, chamado programetes, que são alguns minutos, para que nós possamos meditar na Palavra de Deus. E a mensagem que Deus colocou hoje no meu coração está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Jesus ele está apresentando aqui, no caso, dois senhores. Aí que nós temos que entender que quando Jesus se diz Senhor, aqui ele está falando de Deus, porque hoje em dia quase não se usa humanamente falando essa palavra Senhor, até para se dirigir ou para um pai, para uma mãe, e nós dizemos senhora, ou para um patrão, dificilmente nós usamos esse termo Senhor, mas para Deus ele é sempre Senhor, ele é sempre o Salvador. E Jesus ele diz aqui que ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ele coloca aqui o nome de um Deus chamado Mamon. Esse Deus era o Deus das riquezas, mas na verdade é um Deus falso, porque era um Deus que queria convencer pessoas a segui-lo, mas ao mesmo tempo que não resolvia nada. Por quê? Porque só Jesus é o Senhor verdadeiro, é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Falando em Rei dos reis, naquela época o sistema geral das nações era a monarquia. E quando se falava em monarquia, obviamente tinha um rei e os seus súditos, que eram chamados seus servos. E no Evangelho de João também, Jesus ele diz aos seus discípulos, ele diz para nós e para você que tem Jesus como Senhor, porque o tema dessa mensagem é assim: qual é o seu Senhor? Ou seja, quem é o seu Senhor? Então, quando se fala da palavra de Deus, o Jesus ele diz também no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 15, ele disse para os seus discípulos: tenho-vos dito essas coisas, ou seja, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas em vez disso eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai o tornei conhecido de vocês. Ou seja, o verdadeiro Deus, ele não esconde nada de ninguém. Esse é o verdadeiro Senhor. Esse é o verdadeiro Senhor e é o nosso Salvador Jesus Cristo, porque Jesus, no Evangelho de João, como eu acabei de ler, no capítulo 15, verso 15, ele está dizendo aos seus discípulos: eu não vou chamar vocês servos, eu vou chamar vocês de amigos. Porque o amigo verdadeiro é aquele que se revela. Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Ele é o nosso verdadeiro Senhor. Se você não tem esse conhecimento de quem é o Senhor da sua vida, que Jesus possa ser o Senhor da sua vida. Inclusive, quando ele diz aqui no Evangelho de João 15:15, ele diz assim, que se você, ou seja, tem Jesus como Senhor, pode ter certeza, ele não vai ser só o seu Senhor, ele vai ser o seu amigo. Essa é a minha oração, que você hoje, se você não tem Jesus como Senhor, que você possa ter esse conhecimento, não só de saber quem é o Senhor verdadeiro, mas que ele seja o Senhor da sua vida. Porque você pode ter certeza, além dele ser o seu Senhor, ele vai ser o seu amigo, ele vai ser aquele que vai estar sempre do teu lado, o verdadeiro amigo, Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Deus abençoe a sua vida, somos da Igreja Batista Nova Vida, como já disse, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo Facebook, Vox TV Oficial, pelo YouTube, Igreja Batista Nova Vida, SCS São Caetano do Sul, ou Pastor Kenji Yamabushi. Mas também a nossa oração é que você, assim que tiver uma oportunidade, esteja nos visitando. Ali nós aprendemos na Igreja Batista Nova Vida muito da Palavra de Deus, muito sobre oração, muito sobre estar na presença de Deus, o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Em Jesus Cristo. Amém.